Caros amigos, nós continuamos estudando o capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. No item 11 desse capítulo, Kardec analisa a recomendação de Jesus de que não devemos julgar para não sermos julgados. Essa passagem, muitas vezes, tem sido mal compreendida, porque há pessoas que acabam radicalizando o preceito e concluem que não devemos fazer qualquer julgamento na vida, qualquer que seja a situação com que nos deparemos. Mas seria isso mesmo que Jesus teria nos aconselhado? Não fazermos qualquer julgamento? Vamos analisar algumas situações hipotéticas com que poderemos nos deparar no dia a dia, para fazermos uma reflexão a respeito de julgamentos. Primeiro, noto que meu filho tem constantemente chegado em casa de madrugada e embriagado. Uma situação que qualquer pai pode se deparar. Tomo conhecimento de que meu filho tem faltado muito às aulas, embora todo dia saia de casa para esse compromisso. Percebo que minha companheira ou companheiro tem exagerado nas compras, principalmente de supérfluos, comprometendo as finanças domésticas. Noto que um companheiro de trabalho anda subtraindo bens da empresa. Percebi que há pessoa estranha rondando as casas da rua em que moro, onde já teve casos recentes de furto. Aproxima-se a realização de eleições para o legislativo ou para o executivo, ou ambos. Como definir em que candidato votar? Nós poderíamos continuar relacionando casos e certamente iríamos longe com essa lista, porque, como sabemos, a vida, a cada minuto, nos apresenta uma situação para ou que exige tomarmos uma decisão. Então, a pergunta aqui para iniciarmos o nosso estudo é justamente a seguinte: teríamos como não fazer julgamento nessas situações que eu acabei de relatar? Nós ficaríamos simplesmente inertes perante essas situações? Recordemos que estamos estudando a recomendação de Jesus. Fazer uma segunda pergunta bem radical. Jesus nunca julgou? Por tudo que temos nos evangelhos, relatado nos evangelhos, não tem nenhuma situação em que o próprio Jesus teria feito julgamento? Vamos ver um caso em que Jesus, ou que traz implícito que Jesus realmente fez julgamentos nesse caso. Vamos ver no decorrer do nosso estudo hoje. No item 12 desse capítulo que estamos estudando, o 10º, Kardec analisa aquela passagem da mulher que fora surpreendida em adultério e trazida pelos fariseus até Jesus para que o mestre definisse qual punição eles deveriam aplicar a ela.
E ele recomenda aos acusadores: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E os acusadores se retiraram. Em seguida, Jesus pergunta a ela: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então vamos ver, nessa passagem, há dois julgamentos implícitos. Quanto aos acusadores, aquele que estiver sem pecado pode atirar a primeira pedra. Jesus deve ter analisado o íntimo dos acusadores e visto que eles também tinham pecados. Não era só aquela mulher. Então, isso é um julgamento. E quanto à mulher? Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Ora, se Jesus recomendou à mulher não tornar a pecar, é porque ele concluiu que ela havia pecado. Não deixa também de ser um julgamento implícito nessa situação. A respeito dessa passagem, Kardec ensina que o atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado, é uma sentença que faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos desculpamos. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. A censura lançada à conduta de outrem pode ter dois motivos. Primeiro, pode ser para reprimir o mal. Ou, segundo, desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, ou seja, desacreditar a pessoa, porquanto, nesse caso, só há maledicência e maldade. O primeiro, que é reprimir o mal, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? E a gente não precisa, então, fazer julgamentos para poder se posicionar, para tomar decisões? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio: não julgueis, se não quiserdes ser julgados. Porquanto a letra mata e o espírito vivifica, ou seja, precisamos ver o real sentido da expressão, né? E não ficar apenas com o literal. Não é possível que Jesus haja proibido se censure o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos, como naquela situação em que ele expulsa os mercadores do templo. Ele foi bastante enérgico. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade
é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. E a respeito dessa passagem da mulher adúltera, no livro Pão Nosso, Emmanuel nos apresenta a lição de número 85, cujo título é uma pergunta. E o adúltero? Porque sempre a gente ouve falar-se justamente da mulher, não é? Mas adultério não tem como se fazer praticar sozinho, né? Então, e o adúltero? E justamente Emmanuel, nessa lição, nos traz um outro enfoque mais abrangente da questão do mal. Ensina ele que o caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Aqueles homens tinham levado a mulher para ser condenada, ser julgada e esperavam uma condenação. Mas e eles? Não é? E o adúltero? Aonde estava? Não é? Por que não foi trazido também? Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável naquela situação? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do mestre, naquela hora, caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez, constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera, permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes na hora do juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus.
Essa lição nos faz justamente concluir que ainda hoje nós agimos dessa forma. Queremos consertar só parte do problema e justamente só aquela parte que não nos envolva, que não nos exija uma mudança de posição, né? Como nessa passagem da mulher adúltera. Né? Aqueles homens queriam condená-la, mas nenhum teve a iniciativa, a coragem de também analisar a situação própria. Na narrativa do evangelista Mateus, após a recomendação de Jesus a respeito do julgamento, que constitui os versículos 1 e 2 do capítulo 7, os versículos 3 a 5 trazem a seguinte passagem: Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Vamos notar nessa passagem aqui que também tem um julgamento implícito, né? Quando Jesus faz essa afirmativa: hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, né? Lembrando que hipocrisia é justamente uma posição de impostura, de falsidade, de fingimento, né? A respeito justamente dessa passagem, então, Kardec nos ensina que uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Então, antes de ver o defeito do outro, procuremos analisar os nossos defeitos, porque nós não temos condições de mudar o outro,
mas nós temos toda a condição de mudar a nós mesmos. Quanto ao outro, nós podemos ajudá-lo, auxiliá-lo, se ele desejar fazer alguma mudança. Mas quanto a nós, a obrigação, o dever é todo nosso de fazer a mudança necessária. Na lição 113, com o título Busquemos o Melhor, do livro Fonte Viva, Emmanuel nos mostra uma nova ótica a respeito dessa passagem. Por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? Diz ele, a pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão, em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as insignificâncias que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? Já imaginaram? E se esperamos alcançar a nossa melhoria contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. Procuremos, justamente como a lição nos diz, né, como Emmanuel nos diz nessa lição, buscar o melhor. Principalmente nisso que ele comenta, né, de, por vezes, tolhermos a oportunidade de alguém servir na instituição, porque ele tem algum probleminha, pequeno problema, já teve algum deslize pequeno de passado, e a gente não dá a oportunidade da criatura poder servir. Então, precisamos sempre buscar o melhor. Todos nós temos algo de bom para poder servir, para poder doar, para poder contribuir. Né? Precisamos estender as mãos
nos irmanarmos no serviço, no caminho do bem e justamente dar a oportunidade a todos. Na parte das instruções dos Espíritos, desse capítulo, né, que estamos então finalizando hoje, o estudo, há 3 perguntas respondidas pelo Espírito São Luís, que são bastante esclarecedoras a respeito da questão do julgamento, que é justamente o tema do nosso estudo de hoje, né? Julgamentos, como estamos vendo. Primeira pergunta. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Resposta. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se. Porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Justamente aquelas questões que eu levantei em relação aos filhos. Por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, há um dever, que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Segunda pergunta. Será repreensível notar em si as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Resposta: tudo depende da intenção. Repetindo, tudo depende da intenção. Por isso que lá no Livro dos Espíritos tem uma questão em que a espiritualidade responde justamente isso, que Deus julga mais a intenção do que o fato. Então, voltando à nossa resposta, tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e à satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Então, como a resposta disse, nós não podemos ignorar o mal, quando o mal realmente existe, não é? Porque nós precisamos dar-lhe combate. Só que precisamos fazer esse combate de uma maneira adequada. Última pergunta. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Resposta. É muito delicada esta questão. E para resolvê-la,
necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, como havíamos dito há pouco, não podemos ignorar o mal, só que o combate a ele tem que ser de maneira que realmente não venhamos a causar dissabor desnecessário a outras criaturas, né? Ou aquela criatura que esteja militando no erro. Devemos procurar dar combate ao erro, mas de uma maneira caridosa, né? Sermos enérgicos, mas não de forma que também incidamos em erro. E para finalizarmos o estudo desse capítulo 10º, que fala do perdão das ofensas, vamos ver a lição Perante Ofensas, do livro Encontro Marcado, ditado por Emmanuel, que mostra nossa responsabilidade como cristãos espíritas, porque somos justamente cristãos espíritas, né? Temos os cristãos católicos, os cristãos evangélicos, nós somos cristãos espíritas, e disso decorre responsabilidades, como essa lição de Emmanuel vai nos mostrar. Então, Emmanuel nos diz assim, reportando-nos as ofensas que porventura nos conturbem a caminhada, recordemos os tesouros de orientação e discernimento que nos felicitam a alma. Compete-nos a obrigação de reconhecer que nós, os espíritos encarnados e desencarnados, que hoje nos devotamos ao Evangelho explicado pela codificação kardeciana, guardamos elucidações em torno das realizações essenciais da vida e do universo, em grau de esclarecimento e convicção, que a maioria dos profitentes de muitas das escolas religiosas da Terra estão longe de alcançar. Conhecemos raciocinadamente a vida além da morte, a responsabilidade compulsória da consciência de cada um na lei de causa e efeito, o intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico, a reencarnação, o problema das provas, o impositivo do esquecimento de todo mal, a necessidade constante da prática do bem, a mediunidade com os fatos que lhe são consequentes, o princípio das afinidades com os imperativos da sintonização fluídica, a obsessão visível e a obsessão oculta, o degrau evolutivo em que cada criatura se coloca, a diferença entre cultura do cérebro e direção do sentimento. Por outro lado, recebemos favores constantes, como sejam a interpretação clara das lições de Jesus, o consolo e a advertência de amigos domiciliados em planos superiores,
o benefício da prece espontânea sem o constrangimento de quaisquer preceitos convencionais. A intervenção fraternal no socorro aos espíritos infelizes. A cooperação do magnetismo sublimado e múltiplas expressões de auxílio que vão da palestra doutrinária às mais elevadas demonstrações de carinho e abnegação da espiritualidade maior. É razoável concluir, assim, que se nós, os que sabemos tanto da verdade e recolhemos tanto amparo, ainda ofendemos a outrem sem perceber? Como exigir demasiada severidade perante aqueles irmãos da humanidade que nada recebem do muito que conhecemos e recebemos? Reflitamos nisso e abramos o coração ao entendimento e à misericórdia, porquanto somente pelo cultivo da misericórdia e do entendimento é que encontraremos em nós mesmos a força do amor, capaz de garantir em nós e fora de nós a construção do reino de Deus. Como dissemos, o fato de sermos cristãos espíritas nos traz uma grande responsabilidade, como Emmanuel nos mostra nessa lição, porque nós, ou já nos é possibilitado o conhecimento de uma série de verdades e de uma maneira clara, né, que nós não podemos mais alegar ignorância. E se nós temos esse conhecimento, nós precisamos dar o exemplo, nós precisamos agir de acordo com o que temos recebido, justamente como Emmanuel nos coloca, né? Das lições de Jesus sob a ótica do Espiritismo. E assim terminamos o estudo desse capítulo 10. Caros amigos, desejamos a todos sucesso nessa empreitada de construção do reino de Deus. Que possamos, assim, desfrutar realmente dessa felicidade. Um grande abraço a todos, um bom final de semana. Enquanto o pessoal pensa, eu quero colocar um aprendizado meu na condição de juiz. E uma coisa que nós aprendemos é que nós não julgamos a pessoa, nós julgamos o fato. De fato. E às vezes as pessoas não compreendiam porque o juiz absolve ou absolvia um criminoso. É que naquele processo que ele estava sendo julgado, ele era inocente ou não havia prova suficiente para condená-lo. E então não se pode condenar uma pessoa pela sua história, mas sim pelas suas atitudes. Ou seja, o nosso coração, quando estamos analisando o fato de alguém, uma atitude de alguém, deve ser um coração de compreensão, de tolerância, de perdão, né? De tal maneira que nós possamos educar a criatura para que ela não volte a repetir aquelas atitudes. Então, é fazer essa distinção, né? Separar a pessoa do fato, para que a gente possa converter aquele fato num aprendizado. Pois não, Edson? A Joana de Anjos, no livro O Evangelho, Jesus, Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, nesse capítulo, quando ela analisa, ela fala o seguinte, que o que Jesus também estava falando não é o seguinte, o ensinamento não é no tocante assim, ó, eu vou, antes de eu julgar, vou ver se eu tenho,
Porque se fosse assim, se eu não tenho, eu podia julgar, e não é esse o fato. Ela fala o seguinte: olha, que Jesus estava mostrando que nós julgamos quando temos o erro, porque é um dos elementos de fugas do ego, que no caso da mulher adúltera ali era de compensação, porque todos tinham adultério ou por já ter feito ou por ter tido vontade. No caso do olho, do argueiro no olho, era um outro elemento de fuga do ego chamado projeção. Você projeta o seu defeito no outro e o acusa. Então, essa questão do julgamento, ela é importante porque nós geralmente o fazemos para, num sentido de nós, que as outras pessoas não percebam que aquilo nós temos. Porque uma coisa que nós já superamos, dificilmente nós vamos julgar o outro. Por quê? Porque nós vamos analisar o nível de consciência daquela pessoa. E muitas vezes o nível de consciência daquela pessoa, naquele nível, era até natural ela errar naquilo. Era até natural errar naquilo. Então, a hora que eu julgo, eu estou me abstendo de analisar o nível de consciência. De repente, eu estou julgando uma pessoa e o nível de consciência dela é o mesmo que eu tinha 10 vidas atrás. Então, o meu julgamento será totalmente injusto, porque há 10 vidas atrás eu fazia muito mais que ela. Então, o cuidado é esse. Como nós não podemos, não temos como introjetar na consciência da pessoa para ver como ela tinha condição de discernir isso ou aquilo, então não o façamos. Então, é diferente de a gente ter a consciência do que é certo e errado. A gente tem que ter consciência, né? É diferente da gente dar educação para o filho, exigir limites. É muito diferente. A questão do julgamento que a gente faz, e a gente faz muito, parte da seguinte premissa: nós acusamos, julgamos e condenamos tudo no mesmo ato. Então, é desse julgamento que Jesus estava gritando: olha, quando vocês estão julgando, vocês julgam porque vocês têm esse mal no coração. Porque se não tivessem, vocês não estariam julgando. Assim que eu entendo. Eu acho interessante o ângulo o ensinamento que Kardec dá, né, justamente para essa questão, quando ele diz assim, que o julgamento ele pode ter dois motivos, né? Reprimir o mal ou desacreditar a pessoa, né? Que reprimir o mal é positivo, mas desacreditar a pessoa não é, né? Porque às vezes reprimir o mal é até uma obrigação, um dever, né? Porque é o que ele diz: se nós fôssemos viver iludidos como se não houvesse problemas no mundo, como é que nós iríamos consertar o mundo? Como é que nós iríamos tomar uma posição adequada? Então, no sentido de reprimir o mal, sim, mas temos que fazer o julgamento, não é? Como aqueles casos que eu enumerei no início, né, da nossa fala aqui. Você vê filho numa conduta inadequada, você não vai tomar um posicionamento, você precisa, porque você precisa reprimir nele aquela conduta, até porque, como pai, você tem essa obrigação, é um dever. Agora, você não vai espancar o seu filho, né? Se você pega o seu filho, assim, você flagra o seu filho usando droga, por exemplo, né? Você vai fazer o quê? Vai bater, vai espancar? Não, você vai procurar um mecanismo de auxiliá-lo para que aquele mal, né, que está na conduta dele seja reprimido, para que ele se conserte e volte ao caminho adequado, né? Então, nesse sentido que me parece, assim, o enfoque que eu quis trazer para esse estudo de hoje, nesse sentido. Eu compreendo, Edson, esse enfoque, né, que você
colocou, justamente, eu tinha visto também no livro, né, da Joana de Ângeles, mas aqui o enfoque que eu quis trazer é nesse sentido, assim, porque às vezes a gente vê pessoas que fazem essa colocação assim, não, Jesus disse que eu não posso julgar para não ser julgado, mas isso é relativo, você precisa compreender, né, qual o real sentido dessa expressão de Jesus, como eu acho que essas lições que estão no Evangelho, nesse capítulo, e principalmente aquelas 3 questões finais, né, que São Luís responde, que eu acho que é bem objetivo, né? Mas, obviamente, tem esse ângulo que você destacou e que está justamente nesse livro, né? Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, né? Que é da Joana, né? Isso mesmo, Arquimedes. Acho que Essa questão aí, a questão número 12 do livro. a questão central acho que do assunto, do tema, é o sentido da palavra. Quando nós utilizamos a palavra julgamento no sentido de condenação, é isso que Jesus está considerando. Quer dizer, você não pode ficar condenando as pessoas. Mas julgamento no sentido de juízo de valor é inevitável. Todos nós fazemos um juízo de valor sobre as coisas, até para o bem, né? Eu vejo alguém entregando um bem para outra pessoa, fala, puxa, que pessoa caridosa. Eu estou fazendo um julgamento, né? Estou fazendo um juízo de valor para o bem. Mas também quando eu vejo alguém agredindo outra pessoa, eu digo, puxa vida, olha que coisa ruim, né? Pessoa violenta, agressiva. É inevitável, todos nós fazemos juízo de valor. Mas esse juízo de valor em relação às coisas negativas deve estar acompanhado da compaixão, da misericórdia, para que a gente possa evitar essa condenação pessoal que nós fazemos em relação às pessoas, né? O Edson me fez lembrar algumas passagens de André Luiz, em que os mentores sempre dizem, olha, nós já passamos por essa estrada. Ou seja, nós já fizemos aquilo que este companheiro está fazendo agora. Então, a compaixão, a empatia, a misericórdia, ela entra no componente do juízo de valor que nós fazemos com as coisas.